celebração ao Dia Internacional da Mulher, ocorrido em 8 de março. As palestras serão transmitidas ao vivo em nosso canal do YouTube e todas as dúvidas, comentários e questionamentos poderão ser enviados no chat e serão respondidos ao final de cada palestra. O tempo previsto para cada momento é em torno de 30 minutos para a explanação das convidadas e, ao final de cada explanação, até 15 minutos para interação com o público que nos acompanha. Então, para abrir o evento e apresentar as palestrantes, convido a diretora-geral do Campus Garopaba, a professora Micheline Sartori. Boa tarde a todos e todas. É com muita alegria que iniciamos essa atividade em celebração ao Dia Internacional da Mulher e recebemos as convidadas Mariana Nascimento e Luana Machado, ambas advogadas naturais aqui de Garopaba e atuantes na área do direito da mulher. Eu fico muito grata a vocês por disporem deste momento para conversar conosco a respeito do tema tão importante que, para nós, mulheres, né, e para toda a sociedade. Nós temos percebido uma participação cada vez maior da mulher em diversos segmentos da sociedade e a sua importante contribuição para a manutenção, né, de situações socioeconômicas das famílias. Num período em que nós nos deparamos com muitas notícias de desrespeito às mulheres, que infelizmente várias vezes ocorrem dentro de suas próprias casas, essa é uma discussão que deve suscitar outras afim, de buscarmos também maior consciência da comunidade quanto ao lugar que a mulher ocupa e que deveria ocupar, ou que deveria ocupar, né? Mas eu gostaria de falar um pouquinho também sobre as nossas convidadas. A Mariana Nascimento, ela é especialista em Direito das Famílias e membro da Comissão Estadual de Direito de Família e Sucessões da OAB em Santa Catarina, associada ao Instituto Brasileiro de Direito da Família, e abordará o tema A Lei Maria da Penha como mecanismo de proteção contra relacionamentos abusivos. A Luana Machado, outra das nossas convidadas, ela é especialista em Direito e membro da Comissão Estadual de Direitos Sistêmicos da OAB, Santa Catarina, e falará sobre o tema Direito Sistêmico e a nova percepção dos conflitos. A Josiane, que é Relações Externas do Campus, que já iniciou a nossa conversa, ela irá mediar a atividade, organizando as questões que virão do público, né? Então, dessa forma, eu convido a advogada Mariana Nascimento, que fica à vontade para a sua fala. Muito obrigada. Obrigada, Micheline. Eu sou Marina, tenho 34 anos, sou formada em Direito faz um pouco mais de 5 anos, né? A minha segunda formação, eu sou formada também em moda, e embora tenha uma cara de novinha, né? Tenho meus 34 anos. A cara de novinha, ela ajuda, mas ela também atrapalha, né? Nós, como mulheres, porque a advocacia, ela é uma atividade, o direito em si, né? É uma atividade que, por muito tempo, foi predominantemente masculina. Então, a gente ainda tem alguns preconceitos aí a encarar no exercício da nossa atividade, e sempre temos que nos impor e mostrar que a gente está no mercado em pé de igualdade com os homens, né? E hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a Lei Maria da Penha, como a Micheline iniciou, né? Vou colocar aqui só um slide para vocês. Vou iniciar passando para vocês a origem do nome dessa lei, né? A Lei 11.340 de 2006, ela leva esse nome em homenagem a essa senhora da foto, que é a farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes. Ela sofreu 2 tentativas de assassinato pelo seu então marido, no ano de 1983. E, devido a um tiro, ela ficou paraplégica e o marido dela ficou impune, né? Foi necessário 2 décadas de luta para nós vermos o Brasil sendo condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por omissão e negligência ao caso da Maria da Penha, né? E essa corte considerou que o Brasil foi conivente
com a violência contra a mulher. Tá? Dentre algumas recomendações feitas por essa Corte de Direitos Humanos ao Brasil, foi a adoção de algumas medidas para proteger e reparar a vítima de violência doméstica. Foi assim que, no ano de 2006, surgiu a Lei Maria da Penha, né? O artigo 1º da lei, ele dispõe que a lei visa proteger a violência contra a mulher, né? E aí, eu pergunto, por que precisa de uma lei que proteja especificamente a mulher? Por exemplo, por que não há uma lei João da Penha que proteja homens? Bom, a gente vem de uma sociedade, né, desde o tempo do Brasil colônia, que nós temos enraizado na nossa cultura o machismo e o patriarcado. Então, desde que o Brasil é Brasil, a mulher é tratada como um objeto de posse do homem, né? A gente está aí tentando desconstruir isso. Então, é verdade que, de acordo com uma estimativa da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, feita no ano de 2017, uma em cada 3 mulheres em todo o mundo, especificamente 35% da população, já foi vítima de violência física ou sexual durante a sua vida, né? Então, por esse machismo, por a gente ainda ter um alto índice de violência pelo simples fato da vítima ser mulher, por não estarmos em pé de igualdade, é que se faz necessária a elaboração de uma lei voltada para essa minoria. Não minoria em números, né? Porque nós mulheres não somos minoria em números, e sim pela baixa representatividade. Tanto que são poucas as mulheres que ocupam cargos de liderança em relação aos homens. Se nós formos ver, tivemos poucas presidentes de empresa, enfim, alto escalão de empresas são poucas. Para ter uma ideia, desde os anos 20, nós viemos no Brasil criando alguns movimentos tentando desconstruir essa cultura machista, que é tratado como ondas feministas. A primeira onda feminista se deu nos anos 20, né, e é chamada de cidadania. Ela tem como destaque a criação da Federação Brasileira de Progresso pelo Progresso Feminino. Novamente, o movimento feminista, na década de 60, quando com força começou a se falar em equidade entre homem e mulher, em direitos reprodutivos, como controle de natalidade através de anticoncepcionais, que se tem denominada a segunda onda feminista como sexualidade. Nós tivemos a terceira onda, de nome interseccionalidade, e se deu nos anos 80, tá? Atualmente, a gente tem uma corrente que traz que nós estamos vivendo a quarta onda feminista, e ela é denominada de ativismo digital. Quem tem acesso à internet, todos nós temos acesso à internet, a gente vê que hoje em dia se fala muito, né, do machismo, da desconstrução do machismo, da necessidade de se colocar a mulher em pé de igualdade com os homens. E embora, né, nós tenhamos avançado muito quanto a essas questões de gênero, nós ainda temos muito para melhorar. Porque se nós vemos aqui o índice, né, esse índice da violência doméstica, analisando esse Anuário Brasileiro da Segurança Pública do ano de 2020, os índices de violência doméstica no Brasil tiveram uma crescente. As ligações registradas sobre a violência doméstica para o número 190, ela cresceu 3,8% com relação ao ano de 2019. Em 2020 foi o ano que se iniciou a pandemia. Então, essa crescente, ela também tem muita relação com os casais passaram a conviver mais tempo juntos, né? No período ali que a gente ficou, os lockdowns que tem e ainda que tiveram e ainda tem, né? Os casais tiveram que conviver e isso fez com que nós tivéssemos um aumento nos registros de ligações para o 190. A lesão corporal dolosa ligada à violência doméstica nas capitais, entre o ano de 2018 e 2019, cresceu 4,1%. Mas a maior crescente, ela se deu com relação às medidas protetivas de urgência solicitadas pela Polícia Civil.
Do ano de 2018 para o ano de 2019, passou de 275.158 para 349.942, um aumento de 16,9%. Isso que nós não temos ainda atualização de 2019 com relação a 2020, né? Mas a gente já vê que tem um aumento bem considerável. Mas, enfim, o que pode ser considerado uma violência doméstica? A lei da Maria da Penha, no artigo 5º, considera que configura a violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregadas. No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E também em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independente de coabitação. Então, a gente está tratando aqui não só de casamento, união estável, a gente está tratando aqui do ficante, do namorado, do noivo, né? E as relações pessoais enunciadas neste artigo, ela independe de orientação sexual, não é só do homem com a mulher, né? A vítima é sempre a mulher, mas a gente tem aqui esse parágrafo que diz que as relações neste artigo independem de orientação sexual. Quais são os tipos de violência doméstica? A violência física, ela é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade física da vítima. A violência psicológica se trata de condutas que causam um dano emocional, em que o agressor visa acabar com a saúde mental da vítima. A violência sexual, conforme o inciso 3º do artigo 7º dessa Lei Maria da Penha, é qualquer conduta que a constrange a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto, à prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Por exemplo, durante um ato de uma relação sexual, o homem tirar a camisinha sem o consentimento da mulher, isso é um tipo de violência sexual garantido pela Lei Maria da Penha. A violência patrimonial, pelo que dispõe o inciso 4º do artigo 7º, é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Durante uma briga, o namorado, enfim, o ficante, o marido, arremessa o celular, quebra, te impede de fazer uso, isso é um tipo de violência patrimonial. Não só necessariamente ele fazer uso do seu dinheiro, do seu patrimônio, não só ele prender a mulher por dependência financeira. E nós temos também a violência moral. Só um pouquinho que saiu aqui o slide. A violência moral, segundo o inciso 5º do artigo 7º, é qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Nós temos, inclusive, os crimes cibernéticos, né? Que se configura como uma violência moral. O homem faz filmagens com ou sem consentimento da mulher e depois a expõe na internet. Isso é um tipo de violência moral. Mas muitos não sabem como se configura, como se identifica, né, um relacionamento abusivo. O excesso de ciúmes, ele é o primeiro indício e faz parte, é o primeiro ponto do ciclo da violência
do relacionamento abusivo. Por exemplo, ele começa sentindo ciúmes da família, dos amigos, da roupa que a vítima usa. Não vamos no teu pai. Não gosto da tua família. Não, essa tua amiga tá falando muita coisa. Essa tua amiga não é uma pessoa boa para te andar, né? O uso da roupa. Tu não vai com essa saia, tu não vai com esse short. A tentativa de controle, né, por ciúmes da sua companheira, configura o primeiro ponto do ciclo do relacionamento abusivo. Assim, o segundo passo do relacionamento abusivo é o isolamento da família e dos amigos. É quando ele consegue colocá-la numa bolha, o agressor consegue colocar a mulher numa bolha e vem o desejo do controle. O abusador começa a controlar as decisões da vítima, ele começa a impedir que ela frequente determinados lugares, impede que a vítima tenha uma vida social no trabalho. Não vai no happy hour, não vai falar com ninguém do teu trabalho, o que são esses homens, o que são essas mulheres. E, às vezes, até impede que a mulher tenha uma vida profissional, né? Impede que a vítima seja inserida no mercado de trabalho. Tem muitos casos que se vê que, de repente, a mulher fica só em casa, deixando o homem controlar, né, o agressor, enfim, controlar aquela relação, de modo que ele passa a ter o controle financeiro e a mulher passa a ser dependente financeira e emocional daquela relação. Passada o controle, né, outra característica é a agressão verbal. A vítima passa a ter uma sensação de culpa perante o abusador, porque em qualquer situação ele reverte a seu favor. Ela se torna culpada. Eu te xinguei porque tu fez isso, a gente brigou por culpa tua. Então, essa carga faz a mulher ter uma sensação de culpa de uma forma que o abusador passa a ter o domínio daquilo, né? E ele diminui a companheira, as vontades dela, chama de burra, de feia, diz que ninguém mais vai querê-la a não ser ele, que o máximo que vai conseguir é ele, tem que me agradecer que eu ainda estou contigo, né? São frases usadas por abusadores. Os abusadores começam a desqualificar a aparência física, abalando a autoestima da vítima e passa a fazer a pessoa duvidar da própria sanidade, né? Durante uma briga, tu é louca, o ápice é tu é louca, né? Porque tudo que a mulher tenta rebater, ela é vista como louca. E depois de isolar, fragilizar a companheira, o abusador chega ao estágio da agressão física. Nem sempre se chega, mas tem-se muitos casos, conforme o índice que a gente viu, de agressões físicas do companheiro perante o companheiro. Seja em casos de violência verbal ou nas relações que chegam à violência física, o modo de proceder do abusador é sempre o mesmo. Ele pede desculpas, ele diz que vai mudar, promete diversas coisas, o casal vive uma lua de mel, parecendo que aquilo nunca mais vai acontecer. E quando a vítima menos espera, depois da reconciliação, quando ele sente garantido, o abusador retoma o ciclo da violência. E assim vai, né? Mas por que muitas mulheres vivem o ciclo de violência? Há uma por conta da dependência emocional, né? Depois de ele ter acabado com a autoestima, de ele ter colocado a mulher num pé de inferioridade, ele ainda pode usar da dependência financeira, né? E por meio das ameaças também, que se tu me deixar, eu vou te matar, se tu não for minha, tu não vai ser de mais ninguém. E por conta disso, a mulher fica com receio de terminar aquela relação. A gente também tem um instinto materno muito forte na mulher, que faz com que ela acredite que ela possa fazer o companheiro mudar, que vai chegar um momento que ela vai conseguir fazer ele ser o que ela acredita que ele é. Porque, no fundo, ela acha que ele é um bom homem que tem problemas que precisam, porque às vezes eles usam da mãe,
Ah, porque eu não convivi com a minha mãe, porque eu vi o meu pai fazer isso com a minha mãe. E aí a mulher se coloca numa situação de, não, eu não posso abandoná-lo. Mas faz com que esse ciclo, depois de retomado, ele termine de duas formas. Ou a mulher buscando ajuda, seja psicológica, seja da família, seja de uma amiga, vizinha, através de uma advogada, ou seja, do pior cenário, que é com a morte dessa vítima. Nós chegamos, então, ao título da nossa palestra, que é a proteção contra os relacionamentos abusivos através da Lei Maria da Penha. O artigo 22 da lei dá quais são as medidas protetivas de urgência que podem ser adotadas, né, num caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Se o homem tem posse, eu já vi casos de policiais que foram denunciados por violência doméstica e perderam a posse da sua arma. Mas não só policiais, né? A gente tem a suspensão, tem outras pessoas que têm porte de arma, e uma das medidas protetivas é a suspensão dessa posse, né? O afastamento do lar, que é o mais comum, o afastamento do lar ou o impedimento da pessoa, do abusador, né, de fazer contato com a vítima. A proibição de determinadas condutas, essa que eu falei, a aproximação da vítima, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância destes em relação ao agressor, para que não haja uma ameaça, ou tu tira isso, ou eu vou te agredir, né? O contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, telefone, e-mail, WhatsApp. A frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. Não ir ao local de trabalho dela, enfim. A restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores ou vida à equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. Se o casal, né, ou então o casal tem um filho, às vezes pode ser que seja determinada uma medida protetiva extensiva à criança, para preservar a integridade dessa e da vítima, né? Pode também haver a prestação de alimentos provisionais ou provisórios, por exemplo, quando há uma vítima que tem dependência financeira, ela não trabalha, depende exclusivamente dos proventos desse agressor, pode ser fixado dentro da Lei Maria da Penha a prestação de alimentos provisionais ou provisórios até que se vá para a esfera do direito de família, no caso de um casamento, de uma dissolução de união estável, para ser fixado, ser determinado, enfim, alimentos e tudo mais. E um acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Depois a doutora Luana vai conversar, né, com o olhar sistêmico dela sobre essa questão do agressor também. Como faz para denunciar? As delegacias, né, onde não, nas comarcas, nas cidades onde não houver uma delegacia especializada no atendimento à mulher, as denúncias podem ser feitas nas delegacias através do Disque 180 e através do 190 da Polícia Militar, que pode ir no momento fazer a ocorrência e já registrar ali o boletim de ocorrência e ser encaminhada a medida protetiva. Agora eu vou voltar a palavra para a Josiane para ver se temos algumas perguntas. Eu deixei aqui o meu e-mail para ficarem à vontade, para entrar em contato, se precisarem conversar, estou à disposição. Muito obrigada, Marina. Queremos parabenizá-la pela excelente fala, excelente esclarecimento. A gente sabe que é um tema bastante complexo e amplo, e conseguiu resumir bem, de uma forma bastante clara, para que a gente tenha um entendimento bem superficial, bem esclarecedor sobre o tema e sobre as orientações que devemos seguir. A gente tem 2 questionamentos no chat. O primeiro é:
Como a vítima pode provar o relacionamento abusivo de agressão verbal? Qual é a Então, sugestão? muitas mulheres realmente têm medo de denunciar por medo de como comprovar isso, né? Num caso de relacionamento abusivo, de denúncia de uma agressão, independente do tipo, a fala da mulher, ela tem peso. Então, num primeiro momento, a fala tem peso. A gente tem mensagens de texto, prints de conversas de WhatsApp, prints de inúmeras ligações, gravações, né? Se a pessoa conseguir no momento fazer ali, botar o celular para gravar e registrar isso, isso também é uma prova, né? E vizinhos, testemunhas, através de testemunhas de pessoas que presenciaram ou que já ouviram uma vizinha, não, eu já ouvi muitas brigas. Temos também, se for o caso de uma agressão física, né? A pessoa vai fazer o boletim de ocorrência e já vai ser encaminhada para ir para o IGP para fazer o laudo, né? De se ela houve agressões e tudo mais. Então, isso tudo são formas de se demonstrar que houve uma violência independente do tipo. Por exemplo, acesso à conta bancária, enfim, perda de cartão também, se tiver um registro, depois for conseguir se comprovar que foi essa pessoa que fez o uso, tudo isso são provas dessa violência, né? Ótimo. Temos mais alguma? Temos outro questionamento, da Micheline, que sabemos que muitas vezes, por medo ou insegurança, não ocorre a denúncia no momento em que a violência acontece. Há algum prazo legal para realizar essa denúncia? Que a vítima tem que obedecer algum prazo legal para isso? Então, depende se for um crime continuado, né? Ela está dentro de uma relação e o crime é continuado, as violências, elas não são esparsas, né? Então, a partir do momento que isso acontece, a gente tem um prazo decadencial de 60 dias para representação na delegacia do ocorrido, né? Então, são 60 dias e o prazo é de 6 meses do ocorrido para ela ir até a delegacia e depois de fazer o boletim de ocorrência, ela tem 60 dias para efetivar a representação contra essa pessoa. Excelente, Marina. Obrigada, doutora. Obrigada. Agora nós passamos a palavra para a doutora Luana Machado, que vai falar sobre direito sistêmico. Boa tarde a todos. Eu vou abrir o meu slide aqui. Não, apareceu. Estão conseguindo visualizar? Não. Estão conseguindo. No apresentar agora, ali embaixo. Aqui. Apresentar agora. Compartilhar. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para ti, e daí tu vai falando e vai me avisando, ok? Porque não tá... Não tô conseguindo, não. Apresentar agora. Cancelar. Não consegui. Tá, já vou passar aqui. Você consegue colocar ali para mim? Eu já vou me apresentando. Meu nome é Luana Machado, né? Eu sou advogada aqui na região de Garopaba e vou puxar o gancho ali da Marina, né? Que ela deixou para que eu observasse, desse essa percepção, né, da violência doméstica dentro do direito sistêmico. Dentro do direito sistêmico, a gente tem sempre a percepção que tanto as mulheres, né, quanto o agressor, eles repetem padrões. Né? Essa é uma percepção sistêmica, uma percepção do conflito, né, violência doméstica, do olhar sistêmico. Conseguiu, Josi? Vai dar certo.
Só um instantinho. Tá bom. Guarda aqui. A gente está tentando abrir o slide aqui que eu fiz sobre direito sistêmico. Não estou conseguindo. Então, vamos aguardar um pouquinho. Eu acredito que eu consegui aqui, se eu conseguir voltar aqui, acho que eu consigo. Veja se eu consigo aqui, eu já baixei, coloco para ti. Quando eu abro aqui, ele quando eu boto tela cheia, ele tá saindo aqui do meu. Então, posso iniciar? Vou iniciar a conversa, né, minha palestra, minha fala, sobre o direito sistêmico, que é essa nova percepção que foi introduzida dentro do direito. A origem do direito sistêmico surgiu com o psicoterapeuta, né, Bert Hellinger, que vivenciou e investigou o tema por mais de 40 anos. O pesquisador concluiu que antigas crenças e padrões familiares interferiam nas escolhas e comportamentos ao longo do tempo, né, e gerações. Estaria ali a origem de muitos conflitos pessoais e profissionais. Dentro desse estudo, né, desse aprofundamento que Bert Hellinger fez sobre o direito sistêmico, né, durante 40 anos, ele criou uma técnica, né, com base nesse estudo, né, todo esse conhecimento de Bert Hellinger, ele criou a técnica da constelação familiar, com o fim de reordenar os papéis familiares e fortalecer o indivíduo para que assuma a responsabilidade sobre as suas escolhas. Por que assuma as responsabilidades sobre as suas escolhas? Muitas vezes o ser humano, ele acaba repetindo os padrões, né, sem estar olhando a escolha, sem ele próprio estar assumindo a sua própria escolha, né? A premissa para reconhecimento, reordenamento, é descrita pelo filósofo como as leis universais, ou ordens do amor, né? E seriam elas o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Essas leis... essas leis, né, elas foram criadas porque muitas vezes a gente se coloca no lugar, por exemplo, a gente se coloca no lugar de filho, a gente é o filho, mas a gente se coloca no lugar de pai. A gente é o pai e acaba se colocando no lugar do filho. É com base nessa percepção que se criou a lei, para que as pessoas analisem mais as leis, né, universais, dentre elas pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento significa ter e reconhecer o seu lugar no seu sistema de origem, ser acolhido com suas qualidades e seus defeitos, com sua luz e sua sombra,
de forma integral e sem se mutilar para caber nas expectativas alheias. Hierarquia é que deve ser respeitado sempre quem chegou primeiro naquele lugar. E equilíbrio, sempre ter a percepção de doar e receber, né? Se está sendo na mesma proporção. Atualmente, o Poder Judiciário já adotou essa postura sistêmica, né? Em meados de 2016, o magistrado Samir adotou a postura sistêmica e trouxe para dentro do Judiciário as constelações familiares, né? Ele faz várias dinâmicas nas audiências com uma postura sistêmica e com constelações familiares. Aqui em Santa Catarina, a gente tem 4 comarcas, né, sendo elas em Florianópolis, Blumenau, Gaspar e Camboriú, que também adotaram essa postura sistêmica e integralizaram constelações familiares e outras terapias, né, como meio de auxiliar e resolver os conflitos, né. Só um instantinho, que a apresentação não está passando ao vivo. Estamos com algum probleminha aqui na transmissão, que ela não está passando ao vivo. Vou tentar de novo. Ela está passando aqui no computador, mas não está passando ao vivo no YouTube. Tá, e daí eu teria que começar tudo de novo, ou como é que eu faço? Não, pode continuar, que depois a gente pode colocar o link da apresentação na descrição do vídeo. Mas não está aparecendo. Tu quer tentar apresentar aí a tua apresentação? Aqui a minha não está aparecendo. Não sei o que tu acha que eu devo fazer daí. A Marina, o microfone está desligado. Acho que alguém pode apresentar, porque o meu computador não consegue. Tá, eu vou colocar aqui o slide que eu tenho. Ah, não está aparecendo o slide, é isso? Isso. Aqui, quando eu fechei e abri... Foi. Deixa eu voltar aqui, então, aqui. Agora... Eu estava no Poder Judiciário, quando o Poder Judiciário adotou, né, que foi por meio do magistrado Samir. Não está passando aí. Não. Não está passando. É tu que estás apresentando ou é a Marina? Eu acho que é a Marina, eu não... A Marina, deu. Agora entrou. Isso mesmo. Samir foi, em 2016, Samir foi o primeiro juiz, né, que ousou trazer essas teorias para dentro do judiciário, aqui no Brasil, né, e implantou a constelação familiar em várias audiências, em várias, né, situações processuais, e conseguiu resolver muitos conflitos. Em Santa Catarina, a gente tem 4 comarcas, né, Florianópolis, Blumenau, Gaspar e Balneário Camboriú, que também adotaram essa postura por meio de juízes. Uma situação bem interessante é que todas essas 4 comarcas de Santa Catarina, elas são comandadas por juízas, né? São mulheres no comando que resolveram ser adeptas a essa postura sistêmica. Eu já participei de uma audiência com uma juíza em Florianópolis, né? É o campus norte da ilha. Realmente a audiência é bem diferente, muito interessante. A explanação feita por ela, muito legal, bem interessante. Dentro da advocacia, né, na sequência que os juízes trouxeram essa percepção sistêmica para o judiciário, essa percepção também foi expandida para a advocacia, né, para os advogados. Essa expansão na advocacia foi feita por uma mulher também, né, a advogada doutora Eunice, de Santa Catarina, a qual fundou a primeira comissão de direito sistêmico dentro da OAB. Para a doutora Eunice, direito sistêmico é um campo de conhecimento revelado pela observação fenomenológica de que todas as manifestações da vida são redes formadas por subjetividades e necessidades singulares,
que oferecem elementos para o exercício de uma justiça mais humana e pacificadora. Atualmente, milhares de advogados, né, passaram a adotar essa postura sistêmica dentro dos seus atendimentos, prestando atendimentos mais humanizados, né, com solução de conflitos mais saudáveis, mais fáceis, mais pacificadores, né. Os advogados usam muito conhecimento, não só, né, em terapeutas sistêmicas, né, mas em comunicação não violenta, em movimentos essenciais, programação neurolinguísticas, todo esse conhecimento sobre relações humanas, os advogados estão se fortalecendo para prestar esse outro atendimento e ter essa outra percepção dentro do judiciário. Não somente o que a lei diz, mas o porquê aquela vítima, aquela pessoa, aquela mulher está aceitando aquilo, né? E fazer com que ela olhe diferente para aquela situação, né? Fazer com que ela reconheça e ela se sinta mais fortalecida com essa relação. Eu trouxe uma frase bem interessante, eu vou acabar falando porque os slides não estão passando ali. Pessoas não são papéis, sentimentos não são sentenças e destinos não são recursos. Isso é, para mim, uma base bem interessante do direito sistêmico, né? Porque muitas vezes a gente tem uma sentença em mão, mas não tem a solução efetivamente para você do seu problema, né? Então, tu tem uma sentença na mão, mas não era aquilo que tu queria, não era aquilo que tu imaginava que fosse acontecer. Então, daí vem os advogados, né, a teoria sistêmica, que tenta explicar para aquela pessoa por que isso está acontecendo, né? Em que momento ela permitiu que isso acontecesse, né? Eu trouxe também 2 dicas de livro, né? Ordem do Amor e Ordem da Ajuda. Confesso que eu li o Ordem do Amor todo já agora, mas ele tem uma leitura bem complexa. Então, prefiro que comece com Ordens da Ajuda, que ele é mais dinâmico, assim, é bem interessante, né? E depois Ordem do Amor. Trouxe também 2 dicas de filmes, né? Que são Maud, Sua Vida e Sua Arte. É uma linda história, né, de superação. Esse filme ele tem várias falas sistêmicas, né, percepções sistêmicas, mostra muito a força de uma mulher, né, um filme muito interessante para que vocês façam essa ligação tenham essa percepção e essa compreensão do que seria o direito sistêmico, né, o direito que efetivamente seria, qual a importância de ter esse olhar não tão material, mas sim o porquê, né, de tudo isso. Trouxe também o Divórcio, Até que o Amor se Exploda. É uma comédia brasileira, é um filme bem engraçado, e ele mostra a postura de um advogado que não é nada sistêmico, e ele acaba por inflamar ainda mais aquela situação, né? Porque muitas vezes o advogado ele te mostra tantas leis, tantas leis materiais, especificamente, que tu acaba sem saber como agir, o teu querer especificamente, e acaba por aceitar aquela orientação, né, e aquilo se torna ainda mais uma situação ainda mais complexa, ainda mais difícil de se resolver. Por fim, né, eu deixei mais uma colocação minha própria, né? Cada mulher tem uma luta e um encanto especial. E todas merecem respeito e amor, né? Gostaria também de complementar com a seguinte observação. É muito importante para que todas as pessoas se auto-pergunte o porquê isso está acontecendo comigo. Porque eu permiti que isso acontecesse comigo também. Porque essas coisas estão me aborrecendo, que passem a olhar para suas ancestralidades, que verifiquem se não estão repetindo inconscientemente padrões vividos pela sua ancestralidade, e sempre se permita a perdoar a si mesmo e ao próximo, né? O perdão, às vezes, para muitas pessoas é pouco, mas, na verdade, ele é muito grande. Né? Ter a paz consigo mesmo, ela é a maior vencedor de todos, né? Vamos dizer assim.
e o que todo mundo busca. Também gostaria de dizer para que a gente sempre deixasse, né, sempre buscasse ser a nossa melhor versão em tudo, né? Então, se tu está passando por um conflito familiar, um conflito difícil de tu entender, procura ser o melhor que você possa ser nessa situação. Seria isso. Uma boa tarde. Passo a palavra para Josiane. Espero que eu tenha dado uma explanação. Muito obrigada, Luana. Muito obrigada por essa explanação tão nova, tão recente na área do direito, né? Para nos explicar detalhadamente como funciona. Nós temos um questionamento aqui no chat que diz o seguinte: a constelação familiar, ela deve ser realizada por um tema específico do processo ou ela serve para traçar um perfil da pessoa que está sendo julgada nesse processo? A constelação familiar, ela pode ser feita tanto num tema específico, como dessa situação processual que ela está vivendo, né? Ela vai ter uma percepção do que ela, efetivamente, do que ela quiser. Das duas situações, ela pode constelar os temas. Ah, sim. É isso, então, agradecemos. Luana, eu gostaria de fazer uma pergunta também, Josiane, se me permite. Pode fazer. Observando toda a fala da Marina e agora a sua, Luana, gostaria de parabenizar as duas. São informações muito importantes e, como eu comentei no chat para a Marina, às vezes a gente passa por situações de violência e não percebemos que estamos passando por situações de violência, porque se torna tão corriqueiro na nossa sociedade determinados comportamentos que nós precisamos ter uma informação de alguém que trabalha com isso para nos darmos conta, às vezes, está errado, não pode ser assim. E às vezes a gente está sofrendo por algo que estamos sendo vítimas, né, de uma situação que não deveríamos estar sofrendo por aquilo. E a minha pergunta é no sentido de como esse conhecimento, essa aplicação do direito sistêmico tem ajudado, na tua percepção, Ana, como que você vê a aplicação do direito sistêmico nessas situações? Tem auxiliado de uma forma mais intensa para que as questões sejam resolvidas, para que as mulheres saiam daquela situação que elas estavam? Qual a efetividade? De que forma ele tem contribuído para que a mulher saia daquela situação de violência, né, e busque uma outra situação de vida? Tem ajudado, que muitas vezes elas não observam que realmente estão repetindo os padrões de mãe, vó, né, que elas julgavam e elas estão repetindo. Então, quando elas percebem, elas têm essa percepção, a gente coloca, né, como era sua mãe, como eram os relacionamentos. Quando elas percebem, elas se vê naquela situação. E nesse momento, automaticamente, elas já querem buscar sair daquela situação. É meio que automático, entendeu? Elas, não, eu não quero ser assim. Não quero que isso aconteça comigo. Eu preciso mudar essa situação. Então, elas procuram automaticamente, quando elas se colocam no lugar de que elas estão vivendo a mesma situação, elas automaticamente mudam de lugar. Tá certo, muito obrigada. Queremos agradecer a participação de todos e concluímos assim o evento, principalmente a agradecer a participação das nossas convidadas, Marina e Luana. Muito obrigada. E a gravação do nosso ciclo de palestras ficará disponível no YouTube do Campus Garopaba. Obrigada. Josiane, preciso só fazer uma errata aqui, uma correção. O prazo para denunciar, para representação, né, do agressor é de 6 meses contados do ato. Se não 60 dias do boletim, como eu falei, é 6 meses contados do ato. Faz o boletim de ocorrência, tem 6 meses. E se for o Ministério Público, se for um caso de, enfim, a polícia foi chamada e averiguou, mesmo que a vítima não queira a denúncia, o Ministério Público, em defesa, né, do cidadão, ele faz, se chama de incondicionada a denúncia do agressor, independente da vítima querer seguir ou não, quando é um caso de lesão corporal e tudo mais, o Ministério Público dá sequência, independente da vontade da vítima, porque ele não pode ser negligente a um caso desses, né? Ótimo. Muito obrigada.
E Obrigada assim encerramos também. o evento. Uma ótima tarde a todos. Ótima tarde.